porque eu vim aqui visitar vocês e ajudar como eu puder, não vim aqui cagar um monte de groselha. Então, se eu, em vez de contar um monte de coisa que não funciona, vocês podem perguntar coisas úteis para o trabalho de vocês. Eu perdi uma ótima oportunidade de botar Hello there. Aí eu podia botar o Obi-Wan aqui, muito mais legal. Mas eu sou o Sebastian. Eu gosto muito de cozinhar, esse é meu superpoder. Eu descobri cortar coisas, me acalma. Então, você tem que experimentar quando estão estressados, quando nada funciona, o Kubernetes cai, cozinhar é mágico. É porque as alternativas de cortar coisas em pessoas é complicado, né? Por causa da pandemia, eu aprendi que a parte mais legal é ficar em casa com a minha família, porque foi o que fez eu sobreviver. Onde eu venho foi muito triste, foi muito assustador. Fiquei quase 2 anos trancado em casa, então para mim foi horrível. E apesar de estar aqui, eu mais ou menos abandonei todas as palestras ao vivo, assim, então estou raramente aparecendo em alguma coisa. Quando eu venho, eu tenho um pouco de dificuldade, então tenham paciência. Eu falo bastante, mas eu também estou muito nervoso de estar aqui, pode ver que eu estou sem tênis. Eu trabalho como software engineer na Timescale. Timescale é uma empresa de banco de dados, onde a gente vive Postgres e a gente tem um serviço de cloud, que é aí que eu entro. E, bom, já falei que eu trabalho no time de cloud. E eu queria lembrar a todos que para ter um botão mágico, alguém trabalhou muito. Não superestimem a simplicidade das coisas, porque normalmente aí estão os nossos pecados, né? Ah, isso é tão idiota que não funciona. Alguém sofreu muito para deixar idiota daquele jeito. Né? E eu queria contar uma história. Lembrando, eu tenho poucos slides e eu tenho muito tempo. Se vocês usarem meu tempo, a gente pode fazer coisas úteis. Se vocês não usarem, eu termino rápido, pego minhas coisas e volto a comer. Depende de vocês, tá? Mas assim, qual que é a minha motivação? Eu venho de uma comunidade de DBAs. E DBAs são quase como as strings, são imutáveis, certo? Eles não gostam de mudanças, eles gostam de coisas que funcionam, coisas que são confiáveis, coisas à prova de falha. Por quê? Porque basicamente eles protegem as coisas mais importantes para a empresa, que são os seus dados. Não quer dizer que DBA é o único profissional que faz isso, mas normalmente eles são os mais chatos, são os que mais incomodam, que mais põem regras, que mais exigem um monte de detalhes e preocupações, porque basicamente no fim do dia, quando tudo acaba, quem vai estar resolvendo esses problemas são eles. Então a motivação deles é deixar a vida deles fácil e garantir que o ativo da empresa continue vivo. E às vezes, eles são muito chatos, né? Então, eu sempre lembro do Smiggle e seu anel, e é muito parecido no dia a dia. Já tentou aplicar alguma coisa em produção sem falar com o DBA antes? Testa, depois você me conta, né? A primeira coisa que você vai ouvir quando falar com ele vai ser, por que eu vou mudar, certo? Tá funcionando, né? E pode parecer uma coisa muito boba, mas quem trabalhou muito com Oracle, outros bancos de dados, mais comerciais, sabe que o update, coisas são atividades planejadas no quarter, assim, não são coisas que acontecem o tempo inteiro, certo? Então são com carinho, com parcimônia, com paciência. E tem uma coisa interessante sobre trabalhar com DBAs, é que cada um faz do seu jeito, né? É como se eu tivesse a minha máquina de fazer rodas e a gente podia compartilhar essa máquina de fazer rodas, mas o meu colega escreve a dele, porque do jeito dele é mais fácil para ele entender. Isso também pode ser traduzido como minha pastinha com arquivos SQL, que uma vez que eu deleto aquela pasta, aquele DBA está desempregado, eu preciso trabalhar com outra coisa, certo? E a parte importante é que todo mundo tem uma, eu tenho a minha em algum lugar por aí, né, certo? E também, pelo fato de eu fazer as coisas do meu jeito, as minhas opiniões sempre são fortes. Não quer dizer que eu tenha razão, mas quer dizer que para eu sair da minha zona de conforto, para eu estudar, para eu ter que mudar, não vai ser fácil, certo? E a causa disso, às vezes, é que como ser humano é difícil mudar. Essa é a real. Por mais que eu queira ser, DBAs são legais, nós somos pessoas, incluam a gente também, né? Porque só os devs são legais e a gente também é legal. Mas brincadeira à parte, nem todo mundo consegue. Então, parte dessa relutância, dessa dificuldade de lidar, é porque vem de um tempo onde as coisas eram difíceis. E pelo fato de as coisas serem difíceis, a gente sempre pega um negócio que eu chamo de carta mágica da performance. Quando eu não sei o que fazer, eu jogo a carta mágica da performance na mesa. Um exemplo. Estou rodando um relatório. Talento. Se eu dobrar o CPU, vai funcionar. Joguei a carta mágica. E seja o que Deus quiser. Ao longo da minha carreira eu aprendi que eu tenho que guardar essa carta como meu último recurso. Porque uma vez que eu jogar ela na mesa, pode ser que a galera não acredite mais em mim. Aí eu começo a explicar, não, olha só, tenho esses dados, explica que se eu tiver mais recursos eu vou conseguir otimizar mais as consultas, utilizar mais recursos e tal.
Só que assim, ó, isso não é só nosso. Todo mundo faz isso. Quantos devs vocês não conhecem que falam, o Requena deu um exemplo, preciso mudar o Prometheus para 3 GB. Quem é que foi ver se tem tuning para fazer? Quem é que foi ver se tem alguma coisa para ajustar, para otimizar o recurso sem aumentar? Tudo bem, faz parte, às vezes é uma coisa tão pequena que é mais barato simplesmente aumentar, mas às vezes a gente está falando de distância de 128 GB de RAM, a gente está falando de teras e teras de disco, não são coisas simples, principalmente DBA que lida com um grande volume de dados, tem essa tendência a ser megalomaníaco, né? E aí, vão coisas que eu fui ouvindo ao longo do tempo. Primeiro, isso, claro que eu não falei quanto tempo eu tenho, né? Mas acho que eu tenho mais tempo de trabalho que tu. Eu trabalho com Postgres faz uns 17 anos, ou mais, ou menos, eu não conto. Sei lá, eu não sei mais quando eu comecei faz um tempão, continuo não sabendo nada, a parte importante é essa, eu minto muito bem há muitos anos. E desde então, quando eu comecei a trabalhar, começou máquina virtual, ser uma coisa legal, depois começou a vir cloud, depois container, né? É como se as modinhas nunca acabassem, certo? E aí, obviamente, eu falei de máquina virtual, obviamente tem uma frase mágica aqui que todo mundo deve ter ouvido falar, né? Sempre vem aquela pessoa que nunca ouviu falar de containers e fala, isso aqui nem é uma máquina virtual, né? Igualzinho, nada mudou, certo? Uma coisa que, olha, eu não duvido de já ter dito isso, né? Talvez eu já tenha dito isso também, mas isso eu já ouvi bastante. Isso é bobagem, isso aí ninguém precisa disso aí. Certo? E essa aqui que é a mais mágica de todos os tempos, que é tão feia quanto a carta da performance, que é... Você não conhece o nosso ambiente, só dá para fazer assim, certo? A gente tem 50 clusters, que nem tu falou. Agora a gente faz assim, é como dá, depois a gente melhora, né? Mas é a mesma jogada, certo? E aí, obviamente, a mais linda de todas, que o pessoal da CNCF adora quando eu falo isso, e Kubernetes é mais uma modinha, certo? E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu descobri, eu estava até comentando com o Requena hoje de manhã, quando eu descobri containers, a minha cabeça explodiu. Parece que eu virei de um monolito, eu virei vários microserviços. Assim. Eu consegui ter muitas ideias ao mesmo tempo. E a primeira coisa que chamou minha atenção foi, quer dizer que se eu criar um arquivo e rodar um comando, ele gera o mesmo ambiente que eu tenho no servidor, que eu levo horas, dias, semanas para deixar redondo. Aí alguém falou, e se eu botar na máquina do desenvolvedor, ele vai ter o mesmo ambiente de produção? Por que a gente não está usando isso? Naquele tempo não tinha, naquele tempo o Docker era um sitezinho estranho, não era um produto mágico, todo mundo tem no seu computador, sabe? Mas ainda assim era uma coisa que, desde que eu conheci aquilo, eu pensei, eu preciso trabalhar com isso. Se eu sou o cara do banco de dados, que gosta de banco de dados, mas que gosta desse lado da infraestrutura, tá aqui o meu caminho, eu vou correr para esse lado. Pode ser uma péssima ideia, mas era a ideia que eu tinha, certo? E aí vem uma coisa interessante. Obviamente, quando eu descobri o Kubernetes, eu queria trabalhar com Kubernetes, né? Porque tem vários outros orquestradores de container, mas o Kubernetes é o mais legal. Né? Porque ninguém sabe, mas é o mais legal. Certo? E essa é a motivação que a gente tem que ter, porque todo mundo usa ele, tem muitas coisas legais, vários projetos que são da CNCF usam ele também, então na prática é como se fosse uma venda casada, né? Tu pode usar sem, mas tu usa com. Certo? Mas uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nem todo mundo usa o banco de dados no Kubernetes. Eu vejo muita gente usando todos os workloads de aplicações que não salvam estado no Kubernetes e usa um serviço externo, que pode ser dentro da mesa VPC, pode ser local na rede do Kubernetes, porém separado para o banco de dados. E quando eu comecei a querer trabalhar com isso, eu digo, não, mas eu quero levar isso para dentro do Kubernetes. Porque o Kubernetes resolve vários problemas. Dá exemplo para vocês. Quando eu não tenho Kubernetes, e eu digo, olha, o serviço tem que estar no ar. Hoje a gente tem o systemd, mas quando eu comecei a trabalhar, o systemd não fazia isso. Eu tinha que ter um daemon rodando, que eu olhava, o banco morreu, sobe o banco. Tá, mas o banco tem um problema, foda-se, sobe o banco, um problema de cada vez, tem que estar no ar. E agora com o systemd é fácil, eu digo restart always, ele reinicia, ele parece um Docker, né? Para ver o systemd é quase ele transforma as coisas como um Docker, assim. Mas a parte legal é que antes não tinha isso. E o Kubernetes falou, olha, eu preciso que tenha um container rodando com um banco de dados. O problema do Kubernetes é subir, se ele cai, problema do Kubernetes, não é meu. Claro, várias coisas eu preciso fazer para que ele continue estável, que ele continue seguro, que o backup funcione. Mas o meu ponto não é esse. Eu comecei a pegar os problemas de infraestrutura e definir eles num YAML. E dali para frente o problema não é mais meu. Agora eu falo banco de dados. Converso com o Kubernetes para o banco de dados funcionar. E eu queria fazer um pequeno parênteses desse negócio. A minha primeira experiência foi uma bosta. E eu digo por quê? Eu acho que a gente tem que falar disso. Minha primeira experiência foi, eu quero muito trabalhar, duas coisas que eu queria fazer ao mesmo tempo. Trabalhar para uma empresa fora do país,
Para vocês é meio bobo aqui, porque vocês moram aqui na Europa e tudo é país. Mas para nós é um negócio big deal, sabe? E a segunda coisa que eu queria era usar o Kubernetes, o banco de dados no Kubernetes. E eu falei, quero usar o banco de dados no Kubernetes. E a galera falou, legal, a gente precisa de um DBA, ou um Database Engineer, que é o nome bonito que a gente ganha. Porém, a gente não está lá ainda. A gente precisa que você faça o seu trampo de DBA e a gente vai indo. E eu passei 1 ano tentando. E foi uma experiência muito traumática na minha vida. Então, quase tive burnout, quebrei uns dentes, sofri, tenho vários problemas na minha vida por causa disso. Não necessariamente só do trabalho, do conjunto do que aconteceu naquele meio tempo. Isso foi antes da pandemia. Então, acho que na pandemia tinha terminado de uma maneira mais trágica, sabe? Mas o meu ponto é, se vocês estão trabalhando num lugar ruim desses, como eu, que vocês começam a sofrer fisicamente, é um sinal que vocês têm que procurar outro emprego, ou que vocês têm que procurar outras pessoas para saber se vocês precisam procurar outro emprego. Porque eu cheguei no ponto de ir no psiquiatra para perguntar e eu não consigo trabalhar, eu não estou conseguindo fazer minhas tarefas, e no fim da história era a cultura que ela não me aceitava. O que eu queria fazer lá dentro, eu queria parar com os meus colegas, eu queria automatizar coisas, não era possível do jeito que as coisas funcionavam, e no fim eu era o cara mais incompetente da sala e era o cara que mais queria trabalhar. Então, se vocês estão numa situação dessas, não lutem contra o sistema. Procurem um lugar onde vocês são bem queridos, porque o mercado está tão aquecido aí, que tem gente querendo matar alguém para ter vocês no time deles. Então, não deixa chegar tão feio quanto eu, de ficar doente, de passar mal. Corram atrás de um negócio mais legal para vocês. E aí, os caras têm vaga aqui, daqui a pouco é um lugar legal. Certo? Mas enfim, eventualmente eu achei essa empresa. Deixa eu fazer um spoiler. Quando eu criei essa Talk, eu estava trabalhando numa empresa chamada Ongress, e eles tinham um operador para Kubernetes. Eles ainda têm um operador para Kubernetes, mas eu não trabalho mais lá. Trabalho hoje na Timescale. Mas isso continua sendo válido, porque eu saltei de uma empresa que tinha um operador em Kubernetes para uma empresa que tem um cloud provider que usa Kubernetes. Então eu continuei indo na minha jornada de dominação mundial, certo? Então assim, o que eu consegui? Rodar o PostgreSQL, óbvio, não nada menos que isso, no Kubernetes, que era a minha grande proposta, certo? Então isso veio um meme do PGBR em 2015, onde a gente estava no fim do evento, e uma pessoa veio desesperada, eu preciso de ajuda, porque eu estou procurando um DBA PostgreSQL e não consigo achar nenhum. E aí, desde então, eu que não tenho nenhuma maturidade, fiz esses memes e espalho a palavra do nosso senhor PostgreSQL pela internet. Certo? Então, cheguei onde eu queria. E chegar onde eu queria é uma coisa um pouco difícil. Porque antes eu tinha que aprender o Kubernetes, né? E eu tinha que aprender o Kubernetes porque tudo era automático. E essa é uma coisa que as pessoas que trabalham com Kubernetes acham que no começo é tudo muito mágico, certo? Não é verdade? Rodei o comando, nossa, funciona. Cara, eu apertei um botão, ou Helm Apply, o que seja, e agora eu tenho switch de monitoramento. Um outro botão e eu tenho um alerta. Meu Deus, é bom esse negócio, sabe? A gente se impressiona. Tenta arrumar quando não funciona, aí você vai ver que legal que é. Coisas que eu lembro que foram sofridas. Eu era o cara que usava SSH. Não importa se eu usava SSH remoto no servidor, no pipeline, se eu fazia algum comando usando o Tower, fazendo alguma coisa. Meu ponto é que o SSH era o meu meio de entrada. Dali pra frente eu fazia coisas. E agora que eu descobri, não tem mais SSH, tu não pode ter SSH. Inclusive eu lembro de estar em eventos no Brasil perdendo para as pessoas que usavam Kubernetes. Tá, mas como é que eu conecto no Kubernetes? Pra mim era uma coisa assim, sobre-humana. Como que eu posso conectar num serviço que tem uma rede? E aí eu na minha rede conecto uma rede dentro do Kubernetes e ele fala comigo. E aí do nada acessa de fora. Era uma coisa assim que não fazia sentido pra mim. Eu acho que até tem um slide disso. E, inclusive, vale a pena lembrar que não é porque o kubectl apply funciona que está funcionando. Deixa para os novatos aí, certo? E é o que eu comentei, era uma coisa de outro mundo acessar o Kubernetes. E uma coisa que me cansava muito no começo é que todo mundo falava, cara, tu precisa de um operador. O operador, a gente tem uma expressão no sul, lá no Brasil, que diz assim, a salvação da lavoura. Que é quando alguém tem uma ideia genial, mágica, que resolve todos os problemas inevitáveis sabe? Então, aí, legal, mas o que é um operador? Certo? E aí, do nada, eu começava a pesquisar o que é um Kubernetes Operator e tal, e aí eu descobri o Helm. E algumas pessoas falavam, o Helm é muito melhor que ter um operador. E sabe que eu não cheguei em lugar nenhum, né? E aí, deixo aqui o convite para vocês, se vocês têm um minuto para falar da nossa palavra, a palavra do nosso senhor YAML, certo? Porque meu nome é Sebastian, eu sou um YAML Engineer, super YAML Engineer. Porque é isso que eu faço. Se eu tiver que explicar para alguém, o que eu faço é editar YAMLs. Às vezes eu tenho que editar o código e ler o YAML, mas isso aí é um detalhe de implementação, certo? Então, isso aqui está desatualizado, eu não trabalho mais na ONG, mas isso aqui sou eu. Coisas interessantes que eu aprendi ao longo do processo. Primeiro,
Sempre que você acha uma documentação que fala kubectl apply em um site da internet, não roda. Ah, mas não roda. Se você consegue ver o arquivo, saber o que faz, entender etapa por etapa, aí você pode dizer, você baixa um imbecil, eu sei o que eu estou fazendo. Até lá, você não pode fazer isso. Porque assim como pode ter site da internet tendo instalação de novos serviços, se você, por exemplo, usa o EKS, pode ter um desses sites da internet aí com um YAMLzão que vai lá e derruba algum serviço da Amazon. E você só descobre quando você pede para o suporte ajuda. E o suporte fala assim, vocês desinstalaram o negócio aqui que a gente olha para ver se funciona. E aí não dá certo. Então, assim, tome muito cuidado. Isso pode ser legal, pode ser muito perigoso. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que a maioria dos problemas que eu tenho, que a galera fica cuspindo na cara de vocês indo operadores, é um Helm chart resolve. E depois da palestra do Requena, Helm File é a salvação da lavoura, certo? Então, assim, uma coisa muito legal, que é o que a gente faz basicamente, a gente fazia isso no Stackless que eu trabalhava antes, a gente faz isso hoje na Timescale, a gente usa operadores para estender o Kubernetes. E o que a gente faz basicamente a gente usa um conceito do Kubernetes chamado Custom Resource Definition, onde a gente define uma coisa que é um banco de dados. O projeto que eu trabalhava antes é o Stackless, stackless.io. E no Stackless a gente basicamente definia um YAML com 5, 6 linhas e lá falava versão tal, tantos GB de memória, tantas réplicas, fim. Tá funcionando, é isso, nada mais. E por quê? Porque a gente consegue usar toda a lógica do Kubernetes, claro que por debaixo dos panos muitas coisas acontecem, para poder abstrair isso. Se eu fosse fazer um cloud provider que de fato dá acesso via Kubernetes, eu provavelmente teria um CRD super simplificado para que fosse user-friendly. No nosso caso, a gente é um provedor de cloud hoje na Timescale, a gente tem que se preocupar com billing, a gente tem que se preocupar com várias outras coisas de permissionamento, então o acesso é diferente, então eu não tenho um CRD super elaborado, eu tenho uma coisa mais funcional. Tipo, a máquina gosta muito mais daquele arquivo do que eu. Certo? Mas faz parte. Mas a gente usa os operadores para poder estender isso. Tem, inclusive, para quem quiser trabalhar, quiser brincar um pouco com isso, tem um framework chamado Operator SDK, que é muito legal. Ele tem para várias linguagens e ele ajuda vocês a criar esses operadores no Kubernetes. E ele já tem uns templates, assim, que você basicamente tem um projeto rodando, fazendo coisas bem bobinhas, mas funcionando. Dá para trabalhar com ele, dá para fazer várias coisas legais e dá para conseguir brincar um pouquinho com a ideia dos operadores. E assim, uma coisa interessante para quem quiser enfrentar essa jornada de trabalhar com banco de dados do Kubernetes, você vai notar que algumas coisas começam a ficar complicadas, por exemplo, imagens. Porque eu trabalho com Postgres, eu posso estar falando bobagem para outros bancos de dados, mas o Postgres é muito extensível. Uma coisa que é comum da gente começar a fazer é compila o banco, compila extensões. Então, um problema claro a gente está sendo resolvido é criar uma imagem com todas as extensões possíveis e disponíveis. E isso é eu ia dizer nightmare, mas eu não sei como é que é a palavra disso em português, eu tenho problemas. Isso é um pesadelo, certo? Então, assim, isso é terrível. Por quê? Porque é que nem o Requena está falando das dependências. Eu tenho 10 extensões na versão 1.0, agora tenho uma versão 1.1 da extensão número 9. Agora tem que buildar toda a imagem com todas de novo. Então, isso é um parto. Na época que eu trabalhava no Stackless, a gente acabou fazendo o quê? Criando um sistema que buildava imagens. E ele tinha quase que vida própria, assim, um monte de YAMLs para todos os lados, como eu falei, eu sou um engenheiro de YAML, né? E a gente definia quais versões e como funcionava, e dali para frente ele buildava todas as imagens, publicava, atualizava, testava. Inclusive, se vocês não testam suas imagens, fica aí a dica. No nosso caso, a gente testa as imagens subindo o banco e vendo se ele funciona. Certo? Coisas mais legais. Para a grande maioria dos casos, antes que venha algum super mágico com ideias revolucionárias, o Stateful Set vai resolver muitos problemas. Para o nosso caso, falando do Stackless e falando especificamente da Timescale, a gente usa uma ferramenta chamada Patrone. E o Patrone ele é um framework de alta disponibilidade do Postgres. Então eu consigo criar ambientes de alta disponibilidade com ele. Uma vez instalado, ele é muito mágico, literalmente. Ele consegue entender, eu tenho um banco primário. O Postgres ele não é multimaster, então é mais fácil de entender que só pode, o primário é tipo o Highlander, só pode ter um, certo? Então eu tenho o primário rodando e aí acontece alguma coisa com o primário, o patrão entende, esse nó morreu, preciso fazer o failover para o próximo. Aí no caso do Kubernetes, se o pod some, quando o pod volta, ele vai no patrão e fala, eu era o primário, e daí o patrão fala, não é mais, agora vai ser uma réplica e você volta. Então isso em cloud é muito legal e eu digo assim, com um pouco de medo de dizer isso no evento, sendo gravado na internet, porém, dar um kubectl delete no banco em produção é uma experiência única. E é um negócio interessante, porque quando você cria todos esses sistemas de fail-safe, né? Você tem um stateful set que garante que vai ter 2. Você tem um backup funcionando, você tem um nó ativo, replicando, e ali é quase que transparente. Você derruba o nó, todos os serviços são atualizados para o novo nó, o patrão atualiza os serviços,
faz funcionar, dali para frente o novo banco está funcionando, quando pode voltar, que pode voltar em outro nó do Kubernetes, ele vai ver, sei lá, perdi o stateful set, vai criar um stateful set novo, desculpa, perdi o PVC, criei o PVC novo, aí ele subiu, volta o backup, sobe, agora são uma réplica. E ele consegue fazer isso com vários. Então, assim, existe, se vocês quiserem, se trabalham com Postgres e não quiserem fazer uma solução customizada como a nossa, o Patrone tem um operator para isso. Vocês podem dar uma brincada com ele. Eu não lembro o nome do projeto, acho que é Spilo, S-P-I-L-O. Não tenho certeza, depois vocês me xinguem ali que eu descubro direitinho. Mas, uma coisa que eu adianto para vocês, essa solução de stateful set tende a ser um pouco sofrida quando a gente está lidando com... Eu tenho nó 0 é uma réplica, nó 1 é o primário. Então, se eu estiver usando o stateful set, o que vai acontecer? Qual o primeiro nó a morrer quando eu fazer um downscale? O 1, certo? Porque o último é o primeiro a morrer. E aí, quando isso acontecer, eu tenho failover, por causa que meu banco de dados caiu, a réplica sumiu. Então, esses são lados negativos, a gente eventualmente vai se livrar dele. Acho que é um processo natural de todo mundo que usa o stateful set. Era muito bom até eu tirar, certo? Uma coisa legal é o seguinte, fazer as coisas simples não quer dizer que elas são boas soluções. Era muito fácil usar o stateful set, a gente começa a conclusão de que ele agora é um problema, a gente tem muito failover por causa disso, vamos tirar ele fora. Eu tinha aqui um slide falando de operadores, eu tirei porque acho que não era relevante porque eu tinha que falar hoje. E uma coisa que eu acho muito interessante é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, que é, será que a gente está indo para o caminho certo? Essa é uma indagação para todos aqui, inclusive para mim, e duvido que meus colegas estejam me assistindo, mas se estiverem, seria ótimo se eles respondessem isso. Será que a gente está indo para o caminho certo? Vou dar exemplos. Hoje, estou falando hoje, não estou falando amanhã quando sair o Kubernetes novo, super atualizado, super mágico. Eu não consigo, por exemplo, atualizar a definição do resources de um pod. Não posso dizer que meu pod tinha 2 CPUs e agora tem 4. Se eu fizer isso, por ele fato de ser imutável, ele vai dar um drop no pod, subir ele de novo com o tamanho novo. Para mim isso é terrível, porque eu basicamente vou dizer, banco, tchau. Oi, banco, voltei. Certo? Isso é horrível. Porém, esse é um problema que foi resolvido nas máquinas virtuais, sei lá, uns 15 anos. Aí vem a indagação que eu venho fazendo. Será que a gente não devia... Não estou dizendo jogar tudo fora e não usar Kubernetes, mas estou falando, será que a gente não devia voltar a pensar em máquinas virtuais? Porque dá para rodar uma máquina virtual no Kubernetes. E eu não faço isso. E isso é uma coisa que eu tenho pensado e eu tenho discutido nas nossas reuniões de engenharia para pensar em alternativas, para ver se isso é maduro bastante a ser levado a sério de botar em produção. E, para quem não conhece, tem um projeto chamado KubeVirt que faz isso. Eu já fiz o mais besta, que é tentar rodar um teste num client local, assim. Mas foi só isso. Não fiz nada sério, não li nenhuma doc, foi só copy e paste, subiu, valendo. Mas é uma indagação boa, quem sabe... Por que eu estou falando isso? Vários problemas que a gente tem hoje no ciclo de vida do pod estão resolvidos no AVM. Por exemplo, a AVM já foi feita para poder ser migrada entre hosts. A AVM já foi feita para poder escalar recursos sem desligar. A VM consegue gerenciar disco, consegue tirar as coisas sem parar. Claro. Uma entrega de hot CPU e memória, por exemplo. Isso é um defeito, né? Claro, mas tem um problema que a gente vê muito, a gente vive isso no dia a dia, que é como todo mundo fisicamente está no mesmo host, no caso da Amazon é uma máquina virtual, mesmo que, a não ser que seja uma instância meta, mas no geral sempre são máquinas virtuais. Da maneira que o Postgres gerencia memória, às vezes a gente tem um cliente específico que consome todo o cache da máquina. Isso não chega a ser um problema, porque quando o banco de dados precisa do recurso, ele fala para o kernel, preciso de memória, e ele vai lá e limpa o cache. Mas no geral a gente pode acabar tendo algum problema de desempenho, porque aquele cliente pequenininho, com uma instância pequena, consome todo o recurso. Isso é uma coisa que foi resolvida nas VMs há muito tempo. E de novo, a gente está falando de um workload que escala devagar. E eu tenho problemas, por exemplo, que eu gostaria de resolver. Eu estou rodando uma query que usou todas as CPUs. E aí eu tenho mais queries para rodar. E se eu botar mais CPUs para ela, sem ter o bounce do pod, eu posso ter mais coisas rodando em paralelo. Porque eu tenho mais CPUs para isso. Assumindo, claro, todos os desafios óbvios. Eu tenho CPUs disponíveis, eu não vou gerar swap se alocar mais memória, coisas assim mais óbvias. Mas isso é uma coisa a pensar. E de novo, quem sabe um dia eu venho de novo e conto que foi uma experiência legal. Ou, como eu gosto de pensar, foi uma merda. Certo? Ia ser muito legal se fosse. Então, assim, outra coisa que vale a pena lembrar. Quem usa Bare Metal tem uma vida muito diferente do tutorial. Porque se você usa a Amazon, clique aqui, dê nosso dinheiro, dê o seu dinheiro para nós. E aí você aperta um botão, EKS. Você aperta um botão, Metric Server. Você aperta um botão, Prometheus. E aí passa 5 minutos, uau, tudo funcionando. E o billing lá, uhul! Certo? E assim, ó, eu não estou falando só da escolha do dinheiro. Tem empresas, por exemplo, que não podem, que têm a preferência de trabalhar com o data center da Amazon, ou que não querem trabalhar com a Amazon e usam só a Microsoft.
Ou o governo, que não quer usar nada no cloud, que compra máquinas caríssimas para ter tudo local. São coisas que não dependem só da gente decidir, certo? E assim, ó, pelo fato de rodar isso local, pode ser muito mais difícil. A vida no Kubernetes, para quem usa na cloud é uma, quem usa no bare metal é outra. Eu sei que agora tem todo esse investimento em edge computing para poder deixar isso mais fácil, e quem sabe isso vai virar uma coisa trivial, mas sinceramente eu não sei se a gente chegou lá ainda, certo? Então assim, eu já usei em caso de on-premises, toda a questão de EBS, eu resolvi isso com OpenEBS, funciona muito legal. Eu não tenho certeza se eu acabei usando local PV, porque eu tinha um set limitado de máquinas, e inclusive isso é um drama, assim. Certa gente quer o serviço com o EBS, né? Que é mágico, automático e funciona, mas implementar ele é muito difícil. Uma coisa interessante que vai lembrando é o seguinte, ó. Na cloud a gente tem centenas a milhares de pessoas trabalhando, eu estou falando de qualquer cloud provider. E ainda assim ele cai. Então vale lembrar que às vezes a gente faz um baita trabalho, dá o nosso melhor e ainda assim não é o bastante. O Requena mesmo falou que o pessoal sobe os clusters na mão e não usa o AKS. Tem várias coisas positivas, por exemplo, se ele precisar fazer um patch no kernel, botar uma versão nova, ele pode fazer. Se ele quiser fazer um tuning específico no cctl para mudar o comportamento, sei lá, do overcommit, ele pode fazer. Contrapartida de algum problema bizonho na Amazon, a Amazon vai dizer, né? E aí, boa sorte, arruma aí, liga pro teu suporte, né? E assim, ó, normalmente a cloud, pelo menos no interior do Brasil, é assim. É uma máquina montada num canto, né? E às vezes, olha, eu tenho histórias para contar, não sei se elas devem ir para a internet, mas coisas que eu posso contar. Já vi histórias do rato roer o cabo de rede, o sistema ficou fora. Já vi o servidor segurar a bancada que estava segurando no break. Já viu o que vocês imaginarem de loucuras, porque nem todo mundo tem dinheiro para isso. Muitas empresas não investem em tecnologia, elas fazem funcionar com o mínimo possível e eles esperam, porque estão gastando muito dinheiro, que vai ficar funcionando para sempre, certo? Então, assim, temos de tudo. E uma coisa interessante e bom lembrar que, ok, eu posso fazer funcionar local, pode rodar em bare metal, pode ficar muito bom, mas se prepare porque isso vai dar muito trabalho. É muito possível que você tenha que acabar virar um contribuidor daquela ferramenta que você use, porque você tem um caso muito específico onde aquele padrão do cloud não é bom para você, você tem que mexer, certo? E talvez essa é a parte que você estava esperando. Como que a gente pode implementar um banco de dados? Eu não pensei em trazer nada, porque como eu apresentei essa talk pela primeira vez no DevOps Days, eu tinha pouco tempo. Então eu pensei assim, vou botar um monte de GIF, todo mundo vai rir. E aí eu acabo o meu tempo, eu até tirei, tinha a Sabrina me cobrando para ir embora. Mas o que eu acho que vale a pena lembrar é o seguinte, isso aqui eu roubei de uma outra talk que eu já dei antes. Acho que ela está no YouTube. Eu chamei de 12 Factor Databases. O que tem de relevante aqui é o seguinte, se a gente for rodar isso no Kubernetes, tem coisas que a gente vai precisar. Não necessariamente precisa ser... Oi, estou na frente? Haha. Bom, não necessariamente a gente precisa fazer tudo isso, mas é bom pensar que a gente tem várias coisas para se preocupar. A gente pode ter, por exemplo, jogar o log do standard out, ou ter uma ferramenta que pega os logs, lê eles, processa e joga em algum lugar, ou deixa eles prontos para serem coletados, certo? Então, teve lugares que eu tinha um analisador de logs, como o FluentBeat, como o FluentD. Tem lugares, agora tem uma ferramenta muito legal chamada Vector. Ela é feita em Rust, porque todas as coisas legais são feitas em Rust no momento, menos o Kubernetes. Mas ainda assim, vale a pena dar uma olhada. Ele está fazendo um trabalho muito bacana de fazer o que faz o OpenTelemetry com menos recursos. E talvez seja bobagem para vocês, mas para nós é incrível, porque a gente deploya isso milhares e milhares de vezes, então cada byte que a gente economiza é din-din que a gente salva, né? Outra coisa também pode ser importante. Gerenciar backups ali, o jeito mais fácil que eu consegui resolver até agora é com um Object Storage como S3, algum serviço similar. Local eu usei muito Mini.io, eu sei que tem um problema com licenciamento, então daqui a pouco precisamos buscar alternativas. Como eu não estou mais trabalhando com Stackers, eu não sei se tem alguma coisa legal, agora a gente é full Amazon, botamos a camisa da Amazon e vamos lá, azar, certo? Você acha que vocês também, né? Se a gente começar a olhar muito para fora, assim, tem vida lá fora, vem a Amazon e fecha a cortina, né? Não pode. E coisa interessante, algumas coisas são complicadas de resolver, por exemplo, monitoramento. A gente poderia ter um pod auxiliar rodando junto para fazer coletas do banco, coletas do Node vem do Kubernetes, consumo do pod vem do Kubernetes, mas ainda assim, uma coisa que eu notei é que não tem solução perfeita quando a gente fala de coleta do banco, porque cada banco coleta os dados de um jeito.
Então o que a gente acabou fazendo vai ser usando um Postgres Export da vida com um monte de query customizada e aquilo por enquanto está funcionando, mas a gente segue melhorando. Eu não duvido de um dia a gente ter o nosso super coletor de logs de métricas, porque é uma coisa que faz parte do jogo. E ainda assim, isso aqui, hoje, o storage, ele é um PVC que vem do EBS. Mas uma coisa que a gente vem discutindo é, e se a gente criar um serviço que faz o PVC, rodando no Kubernetes, com a PBS? Será que não é mais barato? Será que não é mais seguro? Se eu tenho um backup no S3, tenho uma réplica funcionando, é uma coisa que a gente está vendo, certo? O que mais? Banco de dados, e é isso que eu tinha para falar. Pessoal, eu não sei se eu tenho tempo, sinceramente não sei. Mas eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar, eu tenho um caso muito louco que eu queria saber se funciona, eu acho que é um bom momento. Porque eu vou embora, eu vou comer minhas coisas e a minha vida segue, mas daqui a pouco eu posso ajudar alguém no processo. E isso pode ser muito mais legal para todos. Tá legal? É isso aí, muito obrigado. Essa é a Cacau. O Bruno, ele comentou que... Ô Bruno, a gente quer te contratar, Bruno. Ele falou, mas não seria também um momento do banco de dados, isso pensando no estruturado, reformar as formas de uso e distribuição dos recursos, talvez começar a evoluir paralelização, talvez o inverso deva começar a acontecer, o banco saber que está no Kubernetes e começar a usar os recursos que ele provê. O que vejo hoje também como limitação dentro do Kubernetes, como banco, como atualizar o banco. Esse é um dilema. Mas vamos por partes. Duas perguntas. Bom, primeiro, upgrade. Duas formas legais de trabalhar aqui. Eu gosto de trabalhar com a ideia de fazer as coisas na réplica. Acho que é o jeito mais seguro. Então eu tenho 2 nós, fecho para manutenção, que daí eu derrubo o serviço, ninguém conecta, mata as conexões, garanto que só está eu, né? Super user only. Então eu paro o primário. Aliás, desabilito a ferramenta de failover automático, né? Para dizer, estou fazendo manutenção. Ou diminuo o cluster para um nó, porque daí ele obriga a fazer o mesmo efeito, certo? O que tem de legal? Trabalho na réplica, usando as definições do meu pod ali, ou se isso, internamente o operador queira alterar o state of set, vai ser um init container. Antes de iniciar, a gente cria algum mecanismo para dizer para ele, sei lá, um arquivo no disco, ou no config map, alguma coisa que diz, olha, minha versão é essa e agora mudou, eu preciso fazer o upgrade. O Postgres, que é o meu cenário, a gente tem uma ferramenta chamada PG Upgrade, que consegue fazer o upgrade da versão in place, então ele é seguro. Estamos trabalhando estratégias para fazer para ver o que é mais negócio. Se mais fácil, por exemplo, era usar o XFS, fazer um snapshot do disco e aí usar o PG Upgrade para simplesmente rodar e se der qualquer desastre voltar ali, ou simplesmente descartar a réplica e voltar ao primário antigo. Mas o jeito fácil é, sobe a réplica, faz o upgrade da réplica, tudo funcionando, sobe a réplica, vai no antigo primário, faz o upgrade nele e sobe. E os dois são versão nova. Esse é um jeito de resolver. Segundo, falando do Postgres em especial, a maneira que o Postgres funciona é assim. Eu tenho um processo que cria uma memória compartilhada. Esse processo ele tem o nome de Postgres, o binário é o Postgres. E na documentação você vai ver ele como Postmaster. E aí toda vez que eu crio uma conexão, eu faço um fork desse processo do Postmaster. E esse novo processo ele vai acessar essa mesma área de memória compartilhada. Que por isso que o nome da configuração chama de Shared Buffers, porque é a área compartilhada entre todas as conexões. Qual que é o drama, o dilema a ser resolvido aí? O ideal para mim é que toda vez que eu crio uma conexão, eu tenho um novo pod, que pode rodar em qualquer nó do meu cluster. Só que da maneira como o Postgres funciona hoje, eu teria que acessar a memória compartilhada do pod original. Isso hoje é mais um problema, uma barreira proposital, que para pensar, pod 1 não pode ver a memória do pod 2. Então hoje, falando da realidade de hoje, quem sabe amanhã o mundo caminhe para soluções melhores, uma ideia de um banco de dados escalável pensado em Kubernetes não é possível. Seria ótimo se fosse, é como eu gosto de brincar com os meus amigos, é o meu sonho de princesa, né? Queria muito realizar isso, que fosse assim, mas não é simples. O que eu vejo o pessoal trabalhando é, em vez de trabalhar a escala do compute, na ideia de dividir os clientes em várias opções, o pessoal tem trabalhado uma outra alternativa que é otimizar storage. Então o pessoal, por exemplo, tem um banco de dados chamado NeonDB, o Aurora funciona, o Amazon, o RDS Aurora funciona do mesmo jeito, que é o quê? Eles pegaram o código do banco, eles não jogaram fora, mas deixaram de ladinho, que era uma API nova, que no lugar de acessar um bloco no disco, ele chama uma API. Essa API é o que eles chamam de Storage Server, e aí o Storage Server replica os dados no S3, faz um monte de bruxaria para que a coisa funcione direitinho.
E aí eles abstraem essa camada do storage tendo um serviço separado. Uma outra solução como o NeonDB faz uma coisa muito parecida. Só que o NeonDB, diferente da Amazon, contribui o código para o Postgres de volta e tenta fazer tudo que pode. Só que vamos ser sinceros, o projeto do Postgres ele é um projeto muito antigo, ele tem acho que 30 anos já. Então essas mudanças não vão ser instantâneas, não vão sair na velocidade CNCF, que a cada 6 meses vai ter um release com todas as mudanças Cloud Native Ready, assim, não vai ser instantâneo. Seria ótimo se fosse, mas hoje ainda não é possível a gente conseguir quebrar a ideia de ter o banco de dados splitado em vários nós. Quem sabe se a gente fizesse um fork, começasse a trabalhar para remover esse suporte dos shared buffers e fazer cada conexão ser memória independente, seria uma solução. Mas eu não sei se isso valeria a pena para nenhuma empresa, porque daí agora eu tenho um mutante que é só meu, que só eu uso, e cada versão dele ele começa a ser mais incompatível com o código original, e vai acabar um momento eu tendo que sofrer para fazer o merge de volta, e isso pode ser terrível. A gente teve casos disso, eu não vou lembrar o nome agora, lembrei, o nome da empresa chamada Greenplum. Eles criaram uma solução de BI super mágica, que eles criam um cluster, assim, sei lá, com 100 nós, eles rodam a query em todos os nós. E aí quando a query roda, no primeiro nó que roda, ele te devolve e cancela as queries em todo mundo. Só que ele era um fork, sempre foi um fork. E aí o Greenplum, por exemplo, o Postgres estava na versão 10, o Greenplum estava no 8.4. E eles sofreram muito para manter ele atualizado. E eu imagino que se conversar com alguém de lá, ele provavelmente tem essa dor, tipo, olha, a gente acha muito legal a nossa solução, mas do jeito que a gente codou as coisas, a gente configurou as coisas, a gente é refém do nosso código. Então, se alguém quebrar a API do Postgres, quebrar o nosso código, a gente tem que refatorar tudo para poder ser compatível e as mudanças são muito lentas e muito demoradas. Então, é uma coisa que eu gostaria de evitar, se fosse possível. Hoje, onde eu trabalho, eu acho que é uma das primeiras que eu posso dizer isso, que a nossa empresa tem um time de database, tem pessoas que são core committers, elas não são core committers, mas elas contribuem para o banco. Né? Tem várias pessoas que trabalham lá que fazem isso, de fato, eles poderiam potencialmente criar essas mudanças, fazer esse fork e manter o fork. Mas eu não sei, do ponto de vista de negócio, quão bom para a gente seria, para a gente sair do branch do Postgres e virar coisa nossa, assim. Então essa é uma coisa a ser discutida. Quem sabe outros projetos, como por exemplo o MySQL, tem mais facilidade. Eu lembro que o CNCF tem um projeto chamado Vitesse, que ele usa o motor de armazenamento do MySQL para poder splitar isso dentro do Kubernetes. Eu não sei como eles resolveram a questão das conexões, eu acho que não resolveram, que é um problema difícil, sinceramente. Quando a gente trabalha com transações distribuídas é um pouco complicado de como lidar com isso. Todas as soluções que eu vi no mercado normalmente tem um nó que é responsável por controlar as transações e ele delega outros nó para executarem as consultas. Tipo, tudo passa por ele para fazer. Mas ainda assim tem desafios para resolver esses problemas e eu não sei se seria uma coisa trivial de resolver a curto, médio prazo. E aí, por ser uma coisa que a empresa vai gastar muito, muito dinheiro e não vai ter resultado, talvez provavelmente a gente nunca vai fazer. Porque basicamente no nosso mundo de hoje te dou um monte de dinheiro porque você vai fazer um monte de dinheiro. Quando eu falo para você, vai me dar um monte de dinheiro para a gente fazer um negócio super nerd, muito legal, ela fala, não. E tira, certo? Então é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Cara, eu tenho uma pergunta. Manda. Fala um pouquinho da sua experiência aí nesse trabalho lá do Posso roubar aqui? provider, vamos dizer assim, né? Banco de dados sempre teve aquele mito, eu não sei, não trabalho exatamente com banco, tá, mas provavelmente performance, I/O